Galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma técnica maravilhosa chamada racionalização. Bora pra técnica. Imagina que você está resolvendo exercício e você chega numa fração assim, ó, com raiz embaixo. A gente não gosta muito de deixar raiz embaixo. Não tá errado, mas a gente não gosta muito. Existe uma técnica muito simples para a gente conseguir tirar essa raiz do denominador da fração, perdão, usando o conceito de fração equivalente. É só a gente multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Mas qual número? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, vai resolver alguma coisa? Não vai. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, vai resolver alguma coisa? Não vai. Na verdade, o número que eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo vai ser o número raiz de 5. Eu vou multiplicar pelo número raiz de 5. Gabi, você vai multiplicar por raiz? Sim. Por que eu vou fazer isso? Quando eu faço essa atitude aqui, pessoas, eu quero que vocês entendam qual é o meu foco. Eu tô focado nesse número. Eu não tô olhando pro cara de cima. Eu tô olhando só pra esse cara de baixo. E olhando só pra esse cara de baixo, eu falo, eu quero eliminar essa raiz. E pra eu eliminar essa raiz, eu multiplico por ela mesma. Por que eu multiplico por ela mesma? Vem cá. Quando eu escrevo raiz de 5 vezes raiz de 5, vou até fazer de cores diferentes, deixar essa daqui branca. Tem um motivo pra isso. Quando eu faço a raiz de 5 que eu já tinha e multiplico por raiz de 5, o que eu passo a obter é a raiz de 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. E aí, isso aqui consegue sair da raiz, concorda? Fica o número 5. A intenção é essa aqui. Então, embaixo dessa fração, ficou raiz de 5 ao quadrado. E em cima ficou 1 vezes raiz de 5, que continua sendo raiz de 5. Só que raiz de 5 ao quadrado corta a raiz com o quadrado e a gente passa a ter raiz de 5 em cima e o número 5 embaixo. Honestamente, eu, Gabs, acho 1 sobre raiz de 5 mais bonito do que raiz de 5 sobre 5. Só que essa daqui não tem raiz no denominador e tem o mesmo valor. Se você fizer na calculadora 1 dividido por raiz de 5, vai dar um número. Se você fizer raiz de 5 dividido por 5, vai dar o mesmo número. Tá legal? E não importa que aqui em cima é 1. Podia ser 10. Vai continuar dando a mesma. A técnica que eu vou usar é exatamente a mesma. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. E se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5, em cima vai ficar 10 vezes raiz de 5. E embaixo, que é o que interessa, vai ficar 5. Já vou pôr direto dessa vez, tá bom? Por que ficou 5? Porque ficou raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz de 5 ao quadrado. O legal agora é que eu tenho uma multiplicação em cima e eu posso simplificar esses dois. E aí eu passo a ter 2 vezes raiz de 5. Fácil? Fácil, né? Beleza. Tem casos mais difíceis. São extremamente raros. Mas eu quero falar com vocês porque vai que aparece. Tipo esse daqui. Nesse caso, não adianta eu multiplicar por raiz de 5. Óbvio, né? Porque aqui não é 5. Mas e se eu falasse para você que também não adianta eu multiplicar por raiz de 2? Por que não? Porque raiz de 2 tem índice 2. E aqui tem índice 3. Para eu poder juntar, tem que ser o mesmo índice. Ai, Gabs, já sei então. Eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2. Pelo mesmo número. Você está indo pelo caminho certo. Só que ainda não vai adiantar. Sabe por que não? Vamos ver o que a gente está fazendo. Eu tinha raiz cúbica de 2. Quando eu multiplico por outra raiz cúbica de 2, eu posso conservar os índices e multiplicar os radicandos, né? Fica 2 vezes 2 dentro. E 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então ficou raiz cúbica de 2 ao quadrado. Não resolveu meu problema. Eu não consigo jogar o 2 para fora, eu não consigo tirar a raiz, concorda?
Então, essa atitude, nesse caso, não foi boa o suficiente. Tá vendo que não dá para você ir por uma decoreba direto? Você tem que pensar um passinho à frente. Você tá escolhendo um número aqui. Você tem que escolher esse número com uma intenção. Qual que é a intenção? Cortar a raiz, beleza. Mas para cortar a raiz, o que você precisa? Você precisa que o expoente do resultado seja 3, não 2. Sabe como que você vai fazer isso? Deixa eu apagar essa seta. Você não vai multiplicar pela raiz cúbica de 2. Vê se faz sentido isso que eu vou falar. Você vai multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Você está vendo que eu não estou simplesmente decorando que é para multiplicar por uma cópia desse? Eu estou pensando na intenção. Quando eu fizer isso vezes isso, vai dar raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí eu vou poder cortar. Beleza? Mas tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então, multiplico aqui também por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Com muita calma, vamos lá. Embaixo é a parte mais importante para mim, então vou começar escrevendo embaixo. Ficou raiz cúbica de 2 que já estava vezes 2 ao quadrado, que eu coloquei. Em cima, ficou 4 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Continua comigo aqui. Embaixo, isso ficou 2 ao cubo, vai cortar com a raiz. Então ficou 2. Em cima ficou 4 do lado de fora da raiz. E dentro da raiz ficou 2 ao quadrado. Como não tem mais nada que eu possa fazer, não tem mais muito motivo para eu ficar escrevendo 2 ao quadrado. Eu vou escrever 4 logo. Porque 2 ao quadrado é 4. E finalmente eu posso simplificar esse 4 e esse 2 por 2. Aqui dá 2, aqui dá 1. E, portanto, isso tudo vale 2 vezes raiz cúbica de 4. Pegou o processo? Se você conseguiu entender bem o motivo de eu ter escolhido isso, provavelmente você consegue fazer isso daqui numa boa. Se você quiser, pausa o vídeo e tenta fazer aí sozinho. Eu vou fazer com vocês. Vamos lá. Eu gostaria que esse expoente aqui fosse 7. Ele não é. Para que seja, eu vou multiplicar pela raiz índice 7. A raiz tem que ser a mesma, senão eu não consigo multiplicar. Só que eu vou colocar de 2 elevado a 4. Gabs, por quê? Porque aí esse 3 vai somar com esse 4, vai dar 7. E eu vou poder cortar com a raiz. Mas tudo que eu faço embaixo, eu faço também em cima. Igualzinho. Maravilha. Agora a gente reescreve isso. Embaixo vai ficar raiz índice 7 de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta. E em cima ficou 6 vezes a raiz índice 7. Por que aqui não está indo? Foi. De 2 elevado à quarta. Aqui, gente, já não vai ter mais nada que eu possa fazer com isso. O 4 é menor do que 7, não vai ter como jogar ele para fora. Então eu já vou escrever o número. Você decorou que 2 elevado à quarta é 16? Decorou as potências de 2 já todas? Vou escrever 16 aqui. Tá legal? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 é 2 elevado a 7. E aí vai cortar com a raiz e embaixo vai ficar 2. Em cima, nada mudou. E aí o 6 e o 2 dá para simplificar. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. E, portanto, a forma racionalizada desse número é 3 vezes raiz sétima, raiz índice 7 de 16. E fim. Pegou essa ideia? Esses dois casos, eles são muito raros de aparecer, mas a lógica que a gente está usando para resolver isso daqui vai te ajudar em muitos exercícios. Fechou? Então espero que tenha ficado claro e você tenha conseguido entender isso daqui. Agora, pessoas,
Por uma questão de organização, eu preciso colocar esses dois casos aqui, ó, nessa aula. Só que esses casos têm um pré-requisito de uma matéria que você não viu ainda, que chama Produtos Notáveis em Fatoração. Eu vou colocar aqui, eu vou dar esse spoiler para vocês, eu vou resolver, mas se você nunca viu fatoração na vida, só desencana dessa parte da aula, encerra esse vídeo aqui, e quando você vir fatoração, quando você vir produtos notáveis, mais especificamente diferença de quadrados, aí você volta para cá se você quiser. Tudo bem? Ou assiste de qualquer forma, absorve o que você conseguir absorver, mas sem grandes pressões, tá bom? Para resolver isso daqui, eu vou ter que usar, então vamos lá, spoiler. Eu vou ter que usar esse produto notável, que diz que um número ao quadrado menos outro número ao quadrado é o primeiro número mais o segundo vezes o primeiro número menos o segundo. Tá legal? Eu vou ter que usar isso daqui. De novo, é spoiler. O nome disso daqui, para quem quiser pesquisar, é diferença de quadrados. Beleza? Diferença de quadrados. Qual que é a ideia? A ideia é que esse raiz de 5 mais raiz de 3 é esse cara. Eu quero elevar essa raiz de 5 ao quadrado para cortar a raiz. Elevar essa raiz de 3 ao quadrado para cortar a raiz. Se eu tenho a soma e eu quero obter isso, então eu preciso multiplicar pela diferença. Isso daqui chama conjugado, tá legal? Então talvez você tenha decorado isso, né? Você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Como é que funciona então? Eu vou vir aqui, vou criar um parênteses e vou multiplicar isso pelo conjugado. Qual que é o conjugado de raiz de 5 mais raiz de 3? Raiz de 5 menos raiz de 3. Esse é o conjugado. Tudo que eu faço embaixo, eu sou obrigado a fazer em cima, então eu também multiplico em cima por esse mesmo número. Com toda a calma do planeta, como é que fica embaixo? Ó, esse é o meu A, esse é meu B. Esse é meu A, esse é meu B. A mais B vezes A menos B é isso. Então isso vai dar A quadrado menos B quadrado. Menos da fórmula, beleza? Então isso daqui vai ficar raiz de 5, que é o meu A, ao quadrado, menos raiz de 3, que é o meu B, ao quadrado. E em cima, ficou 1 vezes isso, né? 1 vezes qualquer coisa dela mesma. Então ficou raiz de 5 menos raiz de 3 em cima. O legal é que essa raiz corta com esse quadrado, essa raiz corta com esse quadrado, e, portanto, a gente fica com 5 menos 3 embaixo, em cima raiz de 5 menos raiz de 3. Ou seja, em cima ficou raiz de 5 menos raiz de 3, e embaixo ficou o número 2. E fim. Está racionalizado, tirei a raiz de baixo. Gabs, por que eu não posso simplesmente multiplicar por raiz de 5 e depois por raiz de 3? Olha só que loucura. Imagina que eu tenha isso. 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Olha como esse mais atrapalha. Se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5, só raiz de 5, por exemplo, para desaparecer com essa raiz de 5, o que vai acontecer? Essa raiz de 5 está multiplicando uma soma. Então ela distribui. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Porque corta a raiz. Só que raiz de 5 vezes raiz de 3 vai dar mais raiz de 15. E em cima ficou raiz de 5. Então eu continuo tendo uma raiz. Ah, Gabs, mas agora é só fazer a mesma coisa com raiz de 15. Vamos fazer. É só multiplicar por raiz de 15 aqui. E aqui. Quando eu faço isso, eu estou multiplicando essa soma. Então eu preciso distribuir esse cara. Só que se eu distribuir esse cara, vai ficar, ó, 5 raiz de 15, que é esse vezes esse, mais 15.
Porque raiz de 15 vezes raiz de 15 corta a raiz. Você tá vendo que não resolveu o meu problema? E aqui em cima, ainda por cima, fica raiz de 75. Você tá vendo que sempre que eu tentar multiplicar por uma raiz, eu vou eliminar ela aqui, mas eu vou fazer ela surgir aqui e vai ficar alternando? Então esse mais é um problema muito grande pra gente. Não tem como sumir com a raiz multiplicando assim de forma simples. Eu preciso usar esse produto notável. Tá bom? Não tem jeito. Gabs, e se eu tiver uma raiz só? Aí dá, né? Também não. Imagina que eu multiplico por raiz de 5 aqui, ó. E aí eu distribuo. Aqui vai sair a raiz, mas aqui vai surgir uma raiz. Então também não dá. Aqui também é um produto notável, tá bom? Mas só tem uma raiz, não tem problema. Eu quero elevar esse cara ao quadrado. Como um efeito colateral, eu vou elevar esse daqui ao quadrado também. Mas elevar ao quadrado esse daqui não é um problema. O problema é só eu ficar distribuindo a raiz. Então o que eu faço? Eu vou enxergar esse 3 menos raiz de 5 como A menos B. E para aparecer esse resultado, eu vou multiplicar por A mais B. Então eu vou vir aqui e vou multiplicar embaixo por 3 mais raiz de 5, que é o conjugado. Tudo que eu faço embaixo, sou obrigado a fazer em cima, então eu também multiplico em cima por 3 mais raiz de 5. Fecho parênteses aqui e vamos com calma. Embaixo eu tenho uma soma pela diferença. Ó. Soma vezes diferença. Isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Da fórmula. Ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo bem? E em cima ficou 1 vezes alguma coisa, então é só copiar. 3 mais raiz de 5. Repara agora vocês que, apesar do 3 ao quadrado ter ficado maior, não surgiu raiz. Ficou 9. Menos, e aí raiz de 5 ao quadrado dá 5. Sumiu a raiz de baixo. Essa era a intenção. Beleza? E em cima, 3 mais raiz de 5. Fechou. Então em cima deu 3 mais raiz de 5 e embaixo deu 4. Pronto. Está racionalizada aquela fração. O que é racionalizar? Tirar a raiz do denominador. Belezura? Maravilha. Então vamos resumir o que a gente viu na aula de hoje. Hoje a gente viu só racionalização. Como é que a gente racionaliza um determinado número? Depende. No caso em que eu tenho raiz quadrada, é só multiplicar pela mesma raiz. Já era. Multiplicou embaixo e em cima, aqui corta, está racionalizado, é nóis. Agora, no caso em que eu tenho raiz cúbica, por exemplo, eu tenho que multiplicar por uma raiz cúbica com a meta de fazer aparecer um expoente 3. Se aqui o expoente era 1, eu precisava compensar com o expoente 2. Beleza? Aqui o expoente era... aqui o índice é 7 e o expoente é 3, eu preciso compensar com um expoente 4 e o mesmo índice 7. Pegou? Finalmente, para eu racionalizar quando eu tenho uma soma de raízes ou uma adição, subtração ou soma envolvendo raiz, eu tenho que usar o produto notável da diferença de quadrados, que é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Inclusive, deixa eu escrever esse nome aqui antes de fechar o vídeo. Conjugado. Beleza? E com isso eu finalizo a aula de número 17. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau!